Bom, uma boa noite a todos. Eu sou a doutora Heloísa Helena Ruocco, sou neurologista de formação, trabalho mais com doenças autoimunes, imunomediadas, e eu gostaria imensamente de agradecer o convite, né, por esse evento e poder compartilhar algumas informações, trocarmos ideias, e o que me foi pedido para falar seria sobre disbiose. É um assunto para mim bastante apaixonante, né, porque é um assunto que hoje em dia está dando um pouco mais de ênfase, né, em trabalhos científicos, e tem uma série de implicações em vários aspectos da nossa vida. Bom, o que seria uma disbiose? Seria uma alteração da microbiota intestinal. O que seria essa microbiota? São organismos, né, que coabitam o nosso intestino, nosso trato gastrointestinal, desde locais mais altos até o final do intestino. E aí coabitam várias bactérias saprófitas, que são bactérias que realmente ajudam, né, imunologicamente, ajudam na saúde intestinal para combater as bactérias patogênicas. Esse equilíbrio é muito tênue, né? Tem uma série de fatores que podem levar ao desbalanço dessa microbiota intestinal e causar uma série de doenças. Bom, o que consistiria então nessa microbiota? É uma população de bactérias que habita o nosso intestino, corresponde por volta de 70% dos micro-organismos do corpo humano. Quer dizer, uma população muito grande. Tá? E esse trato gastrointestinal, para vocês terem uma ideia, tem 10 a quarta bactérias, representando mais de 500 espécies diferentes. Então, nós vivemos, nós coabitamos, né, uma série de bactérias, uma população muito grande. Isso dá uma diversidade enorme para uma série de processos metabólicos no nosso organismo. Acredita-se, então, que essa vasta microbiota, ela poderia ser classificada, né? Isso daria um certo conceito atual para a gente, que nós como, por exemplo, superorganismos. O ser humano seria um superorganismo. Então, devido a essa grande diversidade de micro-organismos que coabitam o nosso corpo e a complexidade metabólica, né, a que nós estamos submetidos, e que provavelmente essa diversidade, essa complexidade não estaria unicamente relacionado aos nossos genes, né? Porque a quantidade de genes que nós temos não explicaria todos esses processos, essa complexidade, essa diversidade de processos metabólicos que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Então, provavelmente, esses 100 trilhões de micro-organismos que nos emprestam aí 4 milhões de genes seriam grandes responsáveis desempenhando essas funções. Então, isso foi muito mais visto atualmente, agora, né, pelo genoma, né, quando isso foi mapeado pelo genoma. Então, provavelmente, agora a gente consegue explicar por que tanta diversidade, né? Haja visto que o nosso genoma, a quantidade de bases que nós temos, talvez, genes que nós temos, talvez não explicasse toda essa diversidade, né? Porque a nossa quantidade de genes que nós temos se assemelharia, provavelmente, a um micro-organismo, né, muito mais simples, certo? Então, tudo isso pode ser explicado por essa grande microbiota intestinal. Saudável, né? Porque quando ela está saudável, ela forma uma barreira contra esses micro-organismos invasores, tá? Então, quer dizer, os patógenos, né, que poderiam invadir a nossa mucosa, eles ficam mais atenuados se você tem uma microbiota saudável, né? E potencializa os mecanismos de defesa do hospedeiro. Melhora a imunidade intestinal, melhora a nossa aderência, né, da mucosa, estimula as respostas imunes locais. Isso poderia quelar, né,
os processos inflamatórios e até carcinogênicos que poderíamos desenvolver se nós não tivéssemos essa microbiota intestinal viável e saudável. Tá? Então, nesses processos, quando você tem uma microbiota alterada, né, o que acontece? Ela não se torna mais um combustível intraluminar que previne o estabelecimento de outras bactérias patogênicas, né? Porque as bactérias saprófitas, né, que são essas bactérias da microbiota saudável, elas ajudam a estabelecer uma ligação de permeabilidade com as bactérias patogênicas. Então, quando você tem uma alteração dessa microbiota, o seu organismo fica muito mais susceptível. As nossas células intestinais, elas ficam muito mais permeáveis. Então, a barreira seletiva, né, que nós temos, facilitaria o transporte de macromoléculas e até de produtos tóxicos que nós temos no nosso organismo, tá? Fabricamos o tempo todo por mecanismo de óxido-redução, e esse trânsito ficaria muito menos seletivo, tá? Por conta de uma vigilância imunológica menor dessa microbiota, caso ela esteja alterada. Então, ela pode ser definida como um ambiente dinâmico e variável, porque é dinâmico e variável, porque ela muda o tempo todo. Essas espécies podem modificar o tempo todo, né? E elas podem se moldar ao longo do tempo. Né? Então, no momento que nós temos uma microbiota saudável, ela pode se manter, mas em determinado momento que nós, sei lá, possamos nos sujeitar à necessidade de um anti-inflamatório, um antibiótico, essa microbiota pode completamente ser alterada. E isso alterar toda essa permeabilidade, essa homeostasia que nós temos nas pessoas saudáveis. Então, recentemente, uma nova influência, né, da microbiota sobre o hospedeiro foi descrita, né, que é esse eixo microbiota intestino-cérebro. Então, há uma conversa, né, entre o cérebro o intestino juntamente permeabilizado pela microbiota. Então, nós temos aí o nosso eixo hipotálamo hipófise adrenal, que também interfere nos sistemas de estresse oxidativo, e isso tudo vai acabar pesando, né, vamos dizer assim, no balanço desses processos todos, via intestinal. Então, é uma via bidirecional que envolve rotas neuronais, humorais, imunológicas, tem uma série de mediadores inflamatórios que são responsáveis por esse balanço. E acredito que esse desequilíbrio possa trazer uma série de consequências à saúde, né? Também, não só a saúde orgânica, mas também da mente, como depressão, por exemplo. Porque a depressão pode ocorrer pela diminuição dos níveis de serotonina que outras bactérias patogênicas possam interferir, né? A gente sabe que a serotonina intestinal é de grande valia, uma quantidade enorme que é produzida no intestino, e essa queda poderia ser um dos fatores que poderia levar a uma depressão, por exemplo. Então, a geração dessa regulação imunofisiológica, que é tênue, né, no intestino, ela depende do estabelecimento dessa microbiota de forma ativa, né? E isso está diretamente responsável não só pelo que nós comemos, pela vida que nós levamos, mas também pelo consumo, né, de outras substâncias, no caso, alguns probióticos que impactariam no sistema imunológico. Tudo isso é muito complexo, né? Por exemplo, a criança, quando nasce, ela tem uma microbiota que é muito voltada para a microbiota materna, né? A microbiota materna é que passa uma série, né, de bactérias aí via placentária, né? Toda essa homeostasia entre mãe e filho se mantém. Uma vez que o bebê nasce, ele vai começar agora a formar, lógico, se a mãe amamenta, esse binômio ainda continua por um tempo. Agora, com o passar do tempo, a criança vai se alimentando, ela vai ficando exposta a outros micro-organismos, outras bactérias, né, que vão interferir nessa microbiota.
Acredita-se aí que depois de uns 6 meses, a criança começa a ter um contato com outro tipo de microbiota, diferentemente da materna. Tá? E isso também impacta na saúde, né, desses bebês. Então, uma criança que tem uma alimentação saudável, onde a mãe esmera com uma alimentação saudável, ela vai ter muito mais possibilidades, né, de ter uma vida saudável desde a infância. Isso tem um impacto muito grande. Então, como é que isso é gerenciado, né? Já que é tão complexo assim. Vamos supor que nós temos aí uma série de bactérias, né, algumas saprófitas, outras patogênicas, e que a permeabilidade da mucosa, né, ao ser invadida por um patógeno, por uma falta de vigilância, por uma vigilância aquém dessa mucosa intestinal, então, isso poderia propiciar o quê? Uma cascata inflamatória. Porque o que ocorreria? Uma célula que é, vamos dizer assim, apresentadora de antígeno, que a gente pode ter várias células no nosso organismo que apresentam os antígenos, né? Que são células dendríticas, macrófagos, as próprias células B, ou mesmo as interações de células B com células T. Então, ao ser apresentado esse antígeno, né, para que, vamos dizer assim, o sistema imune o reconheça, então há necessidade desse contato. Quando ocorre uma permeabilidade alterada dessa mucosa, então a barreira se torna não mais semipermeável e algumas substâncias tóxicas do lúmen passam para a circulação. Quando isso ocorre, leva o quê? Uma ativação completa dessas cascatas todas, a uma amplificação da resposta imune. Tá? Então, células apresentadoras de antígeno vão ser incorporadas ali no microambiente, e aí, uma vez que elas se tornam reativas, elas vão desencadear uma série de processos inflamatórios, através de mediadores químicos, que são as nossas citocinas. Tá? E isso leva a uma série de patologias. Não só patologias autoimunes, patologias até neurodegenerativas, patologias também serem implicadas por uma microbiota alterada por um longo tempo. Isso diminui a tolerância, inclusive periférica, do nosso sistema imune. Então, essas células epiteliais, elas interagem intimamente, é uma interação muito íntima, muito específica com essa microbiota, e modulam, de alguma forma, o sistema imunológico, né? Então, são secreções de citocinas e quimiocinas, que são os, vamos dizer assim, os marcadores, eles são sinalizadores dessas respostas inflamatórias, ou pró-inflamatórias, quando as citocinas são produzidas para amplificar a resposta inflamatória, ou anti-inflamatórias, quando essas citocinas são para modular essas respostas inflamatórias. A ação desse eixo hipotálamo hipófise adrenal, ele é capaz de afetar a composição dessa microbiota intestinal. E isso aumenta a permeabilidade e a motilidade gastrointestinais. Então, você veja que é muito tênue, né? Qualquer fator, assim, às vezes do meio ambiente, né, que impacta no organismo e altera esse sistema imune, pode alterar completamente a composição dessa microbiota. Entre os diversos metabólitos aqui produzidos pela fermentação anaeróbica, nós temos alguns componentes da dieta, né? Então, por exemplo, esses ácidos graxos de cadeia curta, que são os ligantes de receptores, hidrocarbonados, de arila, poliamida, têm funções imunomoduladoras. Então, quando eles são produzidos, eles vão modular essas respostas ao nível intestinal. Então, esses metabólitos circulantes, né, dessa microbiota circulante, vão influenciar diretamente nessas funções do sistema nervoso central e das células imunes, através desse eixo hipotálamo hipófise adrenal. Incluindo o desenvolvimento de algumas funções, inclusive da micróglia, que é, vamos dizer assim, uma célula residente no sistema nervoso central que tem uma função imunológica. Então, tudo isso pode ser alterado por uma falta de regulação fina desses sistemas.
Bom, o sistema nervoso de animais, a microbiota também, ela demonstrou regular essa permeabilidade da barreira hematocefálica. Então, tem algumas substâncias, alguns derivados, né, butíricos, né, o butirato é um metabólito derivado da fermentação de microbiota intestinal, ele pode aumentar a função e a abundância de células T reguladoras em alguns modelos animais de camundongo. Essas células T reguladoras, elas são muito importantes justamente para modular essa balança entre o sistema inflamatório, que é pró-inflamatório, e o sistema anti-inflamatório. Então, nessa balança, jaz essas células, que são as células T reguladoras, Treg, circulantes, e elas também estão relacionadas intimamente com a sanidade dessa microbiota. Uma descoberta interessante, porque essas células T reguladoras, elas desempenham um papel essencial na tolerância periférica. Quando eu falei para vocês, né, da exposição, né, desses epitopos, né, desses, vamos dizer assim, agentes através de bactérias patogênicas que não são reconhecidos pelo nosso self, pelo nosso sistema imunológico, eles passam a ser apresentados, né? Então, a gente tem essa dificuldade de tolerância nesses casos, né, onde as células T reguladoras elas não estão presentes em quantidades adequadas. Então, o organismo fica inflamado por natureza. Então, há uma exacerbação da inflamação. Isso tem uma série de prejuízos, né? São várias cascatas aí de reações que podem levar, de um lado, promoção de doenças autoimunes, como a esclerose múltipla, doenças carcinogênicas, como, por exemplo, o CA de cólon, né? Ou até doenças neurodegenerativas, justamente porque essa tolerância foi quebrada. Então, não há uma tolerância do que não é reconhecido pelo nosso self, pelo nosso próprio sistema. Então, essas células apresentadoras de antígeno, que são as APEs, né, elas são expostas a essas bactérias probióticas, que apresentam esses antígenos, são peptídeos, que são inócuos para as células T, e subsequentemente induzem essas células Treg. Então, essas células apresentadoras de antígeno são fundamentais, porque uma célula T sozinha, ela não reconhece o antígeno, né? Ela precisa de células apresentadoras que fazem aí uma educação celular para que ela possa enxergar o antígeno como um antígeno patológico ou self do próprio organismo. Então, se essas células apresentadoras de antígeno não estiverem ali prontas, né, expostas por bactérias patogênicas que possam interferir nessa modulação, então essas células T reguladoras, elas passam a não estarem com uma quantidade suficiente presente, e esse desbalanço, né, celular, vamos dizer assim, começa a vincular uma via mais pró-inflamatória do que anti-inflamatória, o que era induzido por essas células T reguladoras. Então, ou então outras citocinas, né, que são importantes, o fator transformador de crescimento beta, o TGF-beta, interleucina 10, todas essas células, essa célula reguladora promove esses metabólitos, esses sinalizadores imunológicos, para que ocorra uma homeostasia orgânica, né? E você acaba não reagindo contra o seu próprio organismo, né? Uma autorreação, uma reação autoimune, ou imunomediada. Essas células T reguladoras, né, suprimem essas células efetoras. Então, as células efetoras são as células TH1, TH17, células T citotóxicas que destroem esses patógenos, produção, secreção de imunoglobulina, tudo isso é que vai gerenciar o balanço para um microambiente mais inflamatório ou um microambiente mais anti-inflamatório, o que seria muito mais saudável. Então, no entanto, né, se essas células apresentadoras de antígeno, elas apresentam peptídeos patogênicos invasivos, né, isso leva ao início de respostas mais pró-inflamatórias, ativando essas células TH1 e TH17. Tudo isso vamos dizer assim, é monitorado lá atrás, né, no nosso time, né, porque quando a gente coloca essas células em circulação, antes elas precisam
ter uma educação química, elas precisam saber enxergar esses antígenos. Ou seja, uma célula para cair na circulação, ela precisa, primeiro, não ser extremamente autorreativa, porque senão ela destrói o nosso self, nosso organismo. Então, você cria uma série de doenças autoimunes, mas ela também não pode deixar de enxergar esse antígeno, ser completamente alérgica. Então, um pouquinho de células autorreativas a gente tem no nosso organismo, que é justamente para o aprendizado, para saber modular o que é normal e o que é patológico. Então, essas células TH1 e TH17, quando elas são amplificadas, elas podem levar a um ambiente mais inflamatório, né? E aí diminuir o ambiente anti-inflamatório das células T reguladoras. E isso gera doenças. Então, essa disbiose poderia contribuir para o desenvolvimento de algumas doenças imunomediadas, como eu falei para vocês, a esclerose múltipla é uma delas, né? Ativando o sistema e conduzindo respostas pró-inflamatórias ou anti-inflamatórias, a depender da promoção ou da neutralização de uma inflamação já surgida na periferia. Antes mesmo dessas células migrarem para o sistema nervoso central e levarem ali uma cascata de processos inflamatórios destrutivos, alterando a permeabilidade da barreira hematoencefálica. E ali vão se formar uma série de cascatas inflamatórias e destruição, inclusive, da mielina. Então, esses estudos com a microbiota em pacientes com esclerose múltipla, eles demonstraram uma redução de bactérias produtoras desses ácidos graxos de cadeia curta, sugerindo, então, que poderiam estar envolvidas na patogênese dessas doenças. E o uso de probióticos são substâncias que vão bloquear isso, para trazer a sanidade para essa microbiota alterada. Eles têm sido muito explorados atualmente, né, nessa redução de respostas imunológicas contra doenças autoimunes. Então, na presença dessa disbiose intestinal, então haverá uma prevalência desses patógenos, vamos dizer assim, patógenos que levariam a processos patológicos de doenças, que ao atravessar o epitélio intestinal, entraria em contato com essas células apresentadoras de antígeno. Então, tudo isso é exatamente por essa alteração da microbiota intestinal. Elas param de agir de uma forma proativa, né, nos mecanismos aí inflamatórios e anti-inflamatórios, e isso é que levaria a esse desbalanço que a gente chama de disbiose. Então, o que acontece? Como eu já estava falando para vocês, isso levará a essa proliferação dessas células, que a gente chama de células TH1, que são TH17, são células promotoras da inflamação, e células T citotóxicas que levam a uma amplificação dessa resposta inflamatória. E diminuiria a produção dessas células regulatórias, né, pois possuiria uma atividade de balanço anti-inflamatório, contribuindo para uma homeostasia celular. Uma vez que isso ocorre, então haverá essa ultrapassagem, né, da barreira hematoencefálica, gerando inflamação. E aí estão presentes, gente, né, uma série de cascatas, né, de citocinas, dentro do sistema nervoso central. Essa memória, ela é novamente amplificada, então ocorre uma destruição maciça da mielina. Se não houver esses mecanismos de células reguladoras para controlar a inflamação. Os probióticos, então, que são essas substâncias, né, que são uma série de micro-organismos não patogênicos capazes de interagir com a microbiota, elas promovem o benefício à saúde, né? Então, favorece a absorção de vitaminas, metabólitos, nutrientes, controla o desenvolvimento de bactérias que são patogênicas para a gente, então, alterada, e mantém também uma relação simbiótica com o sistema imune, participando, então, do desenvolvimento da funcionalidade intestinal, aí da motilidade intestinal, de processos intestinais, como obstipação intestinal, quadros diarreicos, doenças do intestino, né, inflamatórias do intestino, por exemplo.
Esses probióticos, então, estimulam o sistema imuninato, né, que são células, né, que fazem a vigilância, inclusive, dessas células natural killer, que elas são responsáveis pela vigilância imunológica contra células cancerosas. O nosso corpo vigia o tempo todo, né, essas alterações de peptídeos que podem ocorrer nos DNAs alterados. Então, há uma reparação contínua dessas bases, às vezes nitrogenadas, do nosso DNA. Então, essas células natural killer, que são do sistema imuninato, elas ajudam a fazer essa vigilância. Com a idade, a gente vai perdendo isso, né? Principalmente também a nossa microbiota com a idade vai se alterando, relacionada a vários fatores, como a forma como nós vivemos, a nossa dieta, a nossa qualidade de vida, o quanto nós somos subordinados a estresse crônico, tudo isso pode interferir nessa microbiota. Então, essas substâncias, né, esses probióticos, eles podem influenciar esse comportamento motor e mental, né, na modulação de biomarcadores inflamatórios e oxidativos em pacientes portadores, por exemplo, de esclerose múltipla. Ou também em pacientes, por exemplo, que desenvolvem doenças degenerativas. Né? Muitas doenças autoimunes têm um componente inflamatório inicialmente, né? E depois passam a ter também um componente degenerativo, né? Pela exaustão dos processos destrutivos ao longo de um microambiente pró-inflamatório contínuo. Então, existe uma memória que perpetua esse microambiente inflamatório, nos casos dos pacientes portadores de esclerose múltipla. Então, com o tempo, eles também podem desenvolver, né? Às vezes até inicialmente, de uma forma mais grave da doença, um componente degenerativo. Então, existem algumas substâncias probióticas, né, que a gente pode utilizar como forma de tratamento, como forma de modulação dessa resposta. O kefir é uma delas, né? É um leite probiótico fermentado, é muito tradicional, e se originou nas montanhas do Cáucaso. Ele é feito de grãos, né? São grãos de kefir, e contém mais de 50 espécies de bactérias, né? Mais do ácido lático, leveduras, bactérias do ácido acético. Isso vai facilitar a promoção dessa homeostase intestinal. Algumas cepas são resistentes ao ácido da bile, do estômago, então são potenciais probióticos. Tá? Eles, mesmo ingeridos, eles vão levar a essa regulação da microbiota intestinal. É um dos produtos lácteos fermentados mais populares, né, em todo o mundo. Tem pessoas que realmente até criam kefir em casa, né? Tem uma série de formas, aí você vai trocando a água desse kefir, colocando um pouquinho de açúcar, e você vai alimentando, né, esse microambiente e eles vão produzindo essas substâncias, que são substâncias benéficas à nossa microbiota. Normalmente ele é produzido pela inoculação de grãos de kefir, contém diferentes espécies, né, inclui bactérias, leveduras, seguido de uma incubação a temperatura ambiente, aproximadamente 24 horas, para que eles repliquem, né, e isso resulta de uma bebida bicarbonata com propriedades semelhantes ao iogurte. Então, muitas pessoas colocam o kefir, né, para fazer um iogurte natural em casa. Então, por ser uma bebida probiótica, ela irá reverter esse quadro de desbiose intestinal. É uma delas, né? Existe também outros probióticos, né, que existem no mercado, em forma de sachês ou líquidos, que podem também normalizar essa desbiose intestinal. Como consequência, ocorrerá então essa diminuição dessas células inflamatórias, né, e o aumento das células anti-inflamatórias. Isso você propicia um ambiente mais saudável gastrointestinal. Essas bactérias probióticas mais usadas em distúrbios do humor pertencem à família das bactérias do ácido lático, têm sido descritas dessa forma, que são comumente encontrados em produtos lácteos e secretam ácido lático fermentando esses carboidratos. Então, logicamente que cada tipo de patologia, às vezes tem uma carência de um tipo de cepa bacteriana na sua microbiota. Né? Existem cepas específicas para a região
do trato gastrointestinal mais alta, ou na parte colônica, né? Pelo trânsito que a gente tem maior, né, no intestino delgado, um número menor de microbiotas existem ali. Ao passo que no intestino grosso, né, no cólon, pela diminuição, o trânsito um pouco mais lento, existe uma possibilidade de uma flora mais rica. Tá? Então, logicamente, quando a gente, vamos dizer assim, tem uma vida desregrada alimentar, ingere muito carboidrato, uma série de substâncias, vamos dizer assim, mais alergênicas, isso pode propiciar esse desbalanço intestinal. Esse lactobacillus é um componente principal da microbiota intestinal, um dos mais conhecidos, né? Até a iniciação do consumo de alimentos sólidos pela criança, né? Então, a criança, quando vai começar a se alimentar, ela tem muito contato, né, com esses lactobacilos, e esses vão popularizando ali a sua flora intestinal. A Escherichia é predominante no ilho distal, né? Mas que parece ser mais anaeróbico, algumas espécies como bacteroides. Então, todas essas bactérias, elas coabitam numa certa, assim, um certo equilíbrio. Né? Quando uma ou outra é destruída, você tem um desbalanço, né, dessa rede de bactérias. E quando você tem um desbalanço, às vezes há uma superpopulação de um tipo de bactéria que acaba sendo importante na gênese de algumas doenças. Então, o ideal é que ela seja equilibrada. Esses gêneros lactobacilos, os ramosos, helvétios, o bifidobacterium, streptococcus, enterococcus, são usados como cepas probióticas, né, nesses vários tipos de tratamentos, por proporcionar esses diversos benefícios na modulação do sistema imune, tá, estimulando essa produção dessas células T-reguladoras que vão auxiliar nesses processos anti-inflamatórios. Então, tem um estudo aí de Tancourt, de 2018, que a administração desses lactobacilos, esses bifidobacterium e streptococcus 2 vezes ao dia, por 2 meses, induziu uma resposta imune periférica anti-inflamatória. Então, isso administrado por exemplo, as pacientes que têm, por exemplo, esclerose múltipla, seria extremamente benéfico. Tá? Então, são pacientes, por exemplo, que acabam fazendo uso de imunomoduladores ou imunossupressores para conter, né, a doença, e isso modifica completamente a microbiota intestinal. Se você acaba fazendo um probiótico com o maior número de administração desses tipos de bactérias, você acaba modulando mais esse processo inflamatório. Então, diminuiria a expressão de alguns alelos dos HLAs que nós temos, que facilitariam, às vezes, uma esclerose múltipla mais agressiva do que outras. Então, você vê que os próprios probióticos poderiam sinalizar esse organismo, ajudar na sinalização e, vamos dizer, aquietar esses alelos de risco, por exemplo. Então, diminuir essa expressão gênica para uma forma, às vezes, mais agressiva da doença. Isso poderia incitar no futuro uma forma de tratamento coadjuvante para esses pacientes. Certo? Então, um estudo controlado de 60 pacientes portadores de esclerose múltipla, por exemplo, também receberam uma cápsula probiótica contendo o acidófilos, o lactobacillus casei, o bifidum, o fermentum por 12 semanas. O que aconteceu? O status de escala de incapacidade motora que esses pacientes têm, que acontecem após os surtos da doença esclerose múltipla, como também os quadros de sintomas depressivos e ansiedade desses pacientes foram melhorados. Então, você vê, só com a normalização da microbiota, você pode melhorar processos patológicos em atividade, como a depressão, a ansiedade, os distúrbios, os surtos dessa doença, por exemplo. Então, estudos relataram nesse intestino desses pacientes que vários genes de microbiota, outros genes, como, por exemplo, Akkermansia, Streptococcus, eles estão aumentados
e vários gêneros pertencentes principalmente a esse outro agente, o Firmicutes, ou Bacteroidetes, que são outros tipos de bactérias provenientes da microbiota. Eles estão reduzidos, assim como marcadores oxidativos. Então, você vê que, assim, a redução de alguns tipos de espécies pode impactar na evolução da doença de muitos desses pacientes. Outros estudos também, né, aliás, existem vários estudos que afetam essas células residentes do sistema nervoso, né, que são os oligodendrócitos, os astrócitos, a micróglia, que são responsáveis pela integridade, né, do sistema nervoso central. Então, modulando ali a formação entre a inflamação e a regeneração, por exemplo. Então, se você tem essas células residentes em bom estágio de vitalidade, você tem menor possibilidade de gênese de doenças degenerativas também. Então, o maior, assim, aprofundamento desses mecanismos de interações que podem resultar no desenvolvimento de novas terapias, gente, isso é muito bem-vindo. Então, hoje nós temos uma série de tratamentos para doenças autoimunes, alguns tratamentos para doenças degenerativas, mas que não, vamos dizer assim, amplificam essa homeostasia intestinal. Se a gente conseguir terapias de reposição, se nós soubermos quais os tipos de bactérias, através de probióticos, a gente precisaria incrementar, né, para cada tipo de doença, nós teríamos uma possibilidade de modificação, né, ao longo do tempo dessa patologia, de várias patologias, né, não só da esclerose múltipla, através de dieta, o uso de probióticos, tem vários probióticos no mercado, né, com uma quantidade de cepas grande de bactérias, e isso poderia levar uma melhor saúde, né, intestinal, de uma forma geral. Então, eu fico aberta aí à discussão, alguma consideração que algum de vocês queira fazer, e agradeço imensamente a oportunidade e fico à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora, pela excelente palestra. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada. Obrigada por ter contribuído com o nosso evento. E agora a gente vai dar início às dúvidas. Tudo bem? Sim, é um prazer. Estou à disposição. O Bruno Almeida perguntou: doutora, a disbiose intestinal é um desequilíbrio da flora bacteriana que reduz a capacidade de absorção dos nutrientes e causa carência de vitaminas. Quais são os maiores fatores deste desequilíbrio? Sim. Nós temos, inclusive, assim, algumas vitaminas, né, complexo B, por exemplo, né, que você pode levar à carência. Temos pacientes, por exemplo, que acabam emagrecendo, inclusive, né, mas é um emagrecimento patológico, né, justamente porque há um bloqueio, né, dessas reações que ocorrem na microbiota e que dificultam a absorção de nutrientes. Justamente, você não tem, às vezes, substratos para que o organismo absorva tudo que a gente ingira. Então, você tem, às vezes, quadros de desnutrição, caquexia, né? Crianças, por exemplo, que às vezes têm uma dieta muito alterada, né? Então, assim, não há uma facilitação para uma microbiota saudável. Então, realmente, essa possibilidade de alteração de vitaminas é muito bem conhecida. Entre elas, a vitamina B12. A Gabi Nobre perguntou: doutora, você acha Agora, que tem algumas coisinhas que eu gostaria só de pontuar, né, com relação a essa pergunta, que alguns dos fatores, vamos dizer, os fatores mais preponderantes são fatores de dieta, uma dieta errônea, né, uma dieta
com muito carboidrato, uma dieta que às vezes também rica em determinadas proteínas que fazem uma putrefação intestinal, são proteínas mais, vamos dizer assim, mais alergênicas, né? O próprio leite, por exemplo. Isso altera muito a permeabilidade da membrana intestinal. Isso levaria à possibilidade de um agravamento maior, né, dessa permeabilidade. Com isso, você teria mais facilidade a desenvolver, então, caindo na circulação substâncias tóxicas, doenças degenerativas, doenças autoimunes. Outra possibilidade muito grande, é lógico que a gente tem um terreno biológico, né, que facilita tudo isso, né, mas o meio ambiente interfere bastante. Então, o uso, por exemplo, indiscriminado de antibióticos, o uso indiscriminado de anti-inflamatórios, né, isso também propicia. A gente, às vezes, usa, né, uma série de processos necessários, às vezes, em um determinado momento, mas toda vez que a gente faz uso dessas medicações, tanto os anti-inflamatórios hormonais quanto não hormonais, você precisaria depois fazer uma complementação dessa sua microbiota. Você vai perder exatamente essas bactérias saprófitas. Né? Então, uma reposição é muito bem-vinda depois de um uso dessas substâncias. Só para complementar. Podemos ir para a próxima pergunta? Pois não. A Gabi Nobre perguntou: doutora, você acha que a repentina e crescente incidência, tanto de distúrbios psiquiátricos, psicológicos ou até de aprendizagem, podem ter a ver com a disseminação de alimentos industrializados? Sim. Nós temos, assim, uma gama, né, de alimentos, né, industrializados, embutidos, a forma como a gente utiliza, né, os alimentos industrializados hoje, né, com muitos corantes, né, isso tudo é extremamente destrutivo para a flora intestinal. Então, provavelmente, né, acredita-se também, né, que autismo, TDAH, possa ter aí também uma gênese voltada por um desbalanço da microbiota. Tem bastante estudos ainda, vamos dizer assim, correndo, né? Mas você nota que quando você faz uma reposição, né, dessa microbiota, levando a um equilíbrio, você consegue, às vezes, melhorar esses processos. A depressão é muito clara, né? Quando você... Algumas bactérias, por exemplo, né, elas sobrevivem, as patogênicas, elas acabam sobrevivendo e elas competem pelo mesmo receptor. E elas acabam, às vezes, destruindo, né, outras bactérias ali e destroem a produção de serotonina. Isso facilitaria os processos depressivos. A Marcela perguntou: professora, a relação do uso de suplementação proteica e disbiose também envolve o aumento da permeabilidade da membrana ou algum outro mecanismo? Sim. Porque quando você tem, vamos dizer assim, pessoas que têm quadros assim, de doenças intestinais, pectorite, doença de Crohn, essas pessoas já têm um desbalanço muito grande da permeabilidade da membrana. Então, ela tem processo diarreico, processo de obstipação intestinal, né? Então, esse tipo de pessoa, elas têm uma alergia, né, a uma série de alimentos. Trigo é muito comum, né? Então, vamos dizer assim, o trigo é um grande vilão hoje em dia. Né? O nosso trigo é muito mal processado, né? Então, nós temos também os transgênicos, que a gente não sabe o impacto que isso tem a longo prazo. Provavelmente, eles interfeririam até no nosso genoma. Então, tudo isso vem de encontro a essa hipótese, né? Que você gera um ambiente muito mais inflamatório. Então, se você tem essa permeabilidade alterada, essa barreira passa a não ser mais semi-seletiva, né? Ela passa a ser muito permeável. E essas macromoléculas, elas transitam facilmente. Então, quando você não tem uma barreira, quer dizer, os portões ficam abertos, todos esses produtos tóxicos caem facilmente na corrente sanguínea. E isso vai gerar uma série de problemas, inclusive estudos até de controle do diabetes, de aterosclerose, dos pacientes com processos degenerativos. Você vê que o equilíbrio é muito tênue, né? Se a gente conseguisse controlar melhor esse equilíbrio, a gente poderia estar
vamos dizer assim, fazendo um sinergismo para o tratamento de uma série de doenças. A Letícia perguntou, intolerantes à lactose teriam maior probabilidade de desenvolver problemas de saúde geral? Sim. Porque quando você insiste, né, em comer um alimento que o seu organismo não consegue processar, né, por uma série de problemas, né, se você se torna intolerante, aquilo vai levar a um processo de diarreia, você não consegue também filtrar os produtos, vamos dizer assim, benéficos da dieta. Então, o nosso organismo precisa tolerar o alimento. Quando a gente nasce, nós ali, quando estamos ainda sobre vamos dizer, os auspícios aí do leite materno, os bons auspícios do leite materno, você ainda está protegido. Quando você começa a receber o alimento, você concorda que quando você cai no seu intestino uma macromolécula que é desconhecida, porque o alimento é desconhecido, ele é não self, ele é desconhecido pelo indivíduo, até que você vai tendo exposições repetidas. Então, até que isso aconteça, você tem que tolerar aquele alimento. Então, tem uma série de mecanismos ali que são responsáveis por essa tolerância do alimento, para que ele possa ser transformado e possa ser beneficamente absorvido. Tem pessoas que têm uma intolerância maior, né? E se ela insiste em comer, vamos dizer assim, ela fragiliza muito mais essa microbiota, fragiliza muito mais essa permeabilidade de barreira. E com isso você absorve muito mais substâncias tóxicas. Tudo isso está com certeza impactado na gênese, não só de doenças inflamatórias, mas de patologias oncológicas também. Então, com certeza, tem interferência. A Débora Rodrigues perguntou, doutora, as alergias alimentares podem ser motivadas por motivos psicológicos, levando assim a alterações sazonais da microbiota? Alterações psicológicas no sentido assim, de estresse? O estresse, sim, o estresse é bastante impactante, né? Qualquer que seja um distúrbio psicológico, né? Um quadro psicológico agudo ou crônico, né? Um estresse psicológico agudo ou crônico. É lógico que o estresse psicológico agudo, ele não é tão maléfico, porque logo se resolve, né? Então, a quantidade, vamos dizer assim, que impacta no eixo total hipófise adrenal é menor. Um estresse crônico, sim, ele impacta, porque você tem um hipercortisolismo. Quando você tem um hipercortisolismo, ou seja, uma produção muito grande de cortisol, o cortisol ele vai impactar nessa barreira intestinal, né? Então, ele vai, vamos dizer assim, possibilitar uma permeabilidade maior. Vamos dizer assim, essa educação, né, de macromoléculas que devem entrar, isso aí fica muito, muito fragilizado. Então, você acaba, vamos dizer assim, absorvendo, né, cai na corrente sanguínea, mais produtos tóxicos, por uma barreira bem fragilizada. Então, com certeza, o estresse é um devastador também da microbiota. A Luana Batista perguntou, professora, existem estudos significativos que mostram uma melhora de um quadro de constipação a partir do tratamento com probióticos, kefir e kombucha? Sim, tem sim. O kefir é um dos mais estudados, né? Então, assim, muitas pessoas criam kefir. Assim, você precisa ser bastante persistente, né? Porque o kefir é como se fosse um filho, né? Você tem que todo dia trocar água para que ele não morra, né? Ele permita aquele crescimento de uma forma equilibrada. E você ingere isso, você pode colocar, por exemplo, para fazer um iogurte natural em casa. Quer dizer, livre de conservantes, né, que a gente sabe que os iogurtes, para se conservarem mais tempo, eles têm uma série de corantes. Esses corantes são extremamente nocivos à microbiota intestinal. Então, quando você tem, vamos dizer assim, esses probióticos mais naturais, você evita de comprá-los através, por exemplo, de um Danone comercializado, né, onde tem outros constituintes que não só esses probióticos. É lógico, agora tem reposições também, né, que você pode comprar os probióticos em farmácia. Você tem, por exemplo, o FOS, o Lactofos,
você tem, por exemplo, o Simbioflora, o Sinfor, são vários que existem no mercado, né? Uma diversidade, cada um deles uma diversidade de bactérias, que você pode utilizar. E é até bom, de vez em quando, você ir modificando um ou outro, porque aí você vai modificando o nicho de bactérias, né, na parede intestinal. Então, é muito bem-vindo, né, você, de vez em quando, fazer essa reposição. Né? Mesmo pessoas, né, saudáveis, que não têm uma doença em si, com certeza ela tem erros alimentares que vão acabar propiciando, né, a uma alteração da microbiota. O tempo todo a gente está levando essa alteração. Então, se você conseguir tamponar usando esses probióticos, ou mesmo os pré-bióticos, né, através de fibras também, isso propicia, né, a diminuição dos patógenos, né, em detrimento das bactérias saprófitas. O João Vitor perguntou: o uso da lactase é o suficiente para se evitar essa fragilização causada pela intolerância à lactose? Auxilia bem. O ideal, lógico, quando você tem uma intolerância, é você realmente tirar o agente. Né? Nada como tirar o agente. Então, com isso, você, quando você não tem a exposição de algo alergênico, o seu organismo não reage contra. Né? Agora, é lógico, tem uma série de possibilidades, né? A lactase é uma delas, né? Substâncias antioxidantes ajudam a tamponar um pouco, que também estão presentes nos processos. Se compara do que você realmente tirar o agente agressor. Né? Mas ajuda muito. Vamos para a última pergunta, então. A Nessa perguntou: quais fatores desencadeiam a intolerância à lactose? Olha, primeiro a exposição constante, né? Acho que, assim, tem pessoas, por exemplo, que são mais sensíveis, né? Geneticamente mais sensíveis, e a exposição frequente ao longo dos anos pode tornar uma pessoa inicialmente tolerante ou intolerante. Existem pessoas que, assim, que usam de tudo, mas ainda tem uma tolerância incrível, né? E outras pessoas que, com pouco tempo de exposição, já são intolerantes. Isso, com certeza, tem fatores genéticos, né, que são implicados, né? É lógico que nós temos os nossos fatores genéticos, e tem a epigenética também, que realmente, em conjunção com a nossa genética, é que dá o saldo final. Mas, provavelmente, essas outras pessoas, elas têm outras formas de bloquear, né? Às vezes elas usam, né, determinados agentes, mas, por outro lado, ela tem outras substâncias que ela acaba fazendo uso, né, da dieta, que são mais anti-inflamatórias, né, menos pró-alergênicas. E a gente não sabe exatamente assim quais são exatamente os detalhes que levam isso. Mas a exposição constante vai levar, no final, a um certo tempo, uma intolerância. Né? A gente vê muito pessoas que às vezes comem queijo uma vida inteira, de repente elas passam a ser intolerantes, né, ao queijo. Ou seja, houve uma sensibilização do organismo e isso acabou levando a uma resposta antígena de corpo. Né? E aí você faz todo um processo intestinal, às vezes diarreia associada com constipação, ou às vezes o aparecimento das doenças posteriormente, né? Pela insistência em se consumir o produto. O nosso organismo é sábio, né? Quando ele dá sinais de que aquilo não pode ser tolerado, sabiamente a gente deveria acatar e tentar diminuir a exposição. Com certeza. Doutora, muito obrigada pela palestra, com certeza foi muito boa. Tem muita gente elogiando aqui nos comentários. Olha, agradeço muito. Fico à disposição, estou sempre à disposição aí de vocês. Foi um prazer poder participar e poder, né, discutir juntos. Todos nós aprendemos, né? Quando nós damos aula, nós também aprendemos, né? Porque quando a gente ensina, é uma forma da gente revigorar o nosso aprendizado. Então, vocês
implementam muito isso na gente. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade. Obrigada e pela disposição. Obrigada, doutora. Boa noite. Obrigada. Uma boa noite para todos. Tchau, tchau.